pessoal, eu trouxe uma arte muito bacana dentro do Canva, ela tá cheia de técnicas profissionais, então eu recomendo que você fique até o final para aprender essas técnicas e conseguir executá-las dentro do seu design. E a melhor parte é que esse design é totalmente dentro do Canva gratuito, então se você não tiver o Canva Pro, você vai conseguir fazer ele da mesma maneira. Sem mais enrolação, vamos para a tela do computador para a gente ver como que a gente cria esse design na prática. Bom, antes da gente iniciar o nosso trabalho, eu quero fazer menção aos trabalhos que já estão prontos no canal. São aulas totalmente gratuitas, com passo a passo completo, dentro do Canva gratuito, com as imagens disponíveis. Então você consegue criar qualquer um desses trabalhos, né, dentro do Canva gratuito. E o melhor é que as imagens estão disponíveis para download. Então só você ir em qualquer videoaula dessas. Não tem só essas no canal, tem outras também, mas você pode ir em qualquer uma, baixar as imagens e fazer a criação do zero e chegar nesses resultados aqui. Ok? Então, lembrando que alguns desses trabalhos são sugestões de inscrito, então se você tiver alguma sugestão, seja de algum jogador, seja de algum time, mesmo que eu já tenha, né, mesmo que já tenha no canal, por exemplo, do Hulk, você pode me sugerir outro, né? Eu posso trazer uma outra perspectiva, como por exemplo o Memphis, eu já tenho, né, um outro trabalho dele aqui no canal. O do Neymar eu já tenho uns 4 ou 5 trabalhos mais ou menos dele. Do Messi eu já tenho uns 3 ou 4, então se você tiver alguma ideia, quiser uma nova perspectiva, pode deixar nos comentários que eu estou trazendo, ok? Então, para a nossa criação de hoje, ó, estamos com o Nico Dela Cruz aqui. Ficou bem interessante essa criação e ela é super simples de ser criada dentro do Canva, então fica até o final que você vai entender como que a gente chega nesse resultado aqui, ó, tá vendo? A gente está com pós-produção aplicado, então olha a diferença das imagens dele aqui atrás, tá vendo? Ó, a intensificada que a gente ganha no uniforme, na textura que a gente está utilizando aqui atrás, para quem reparou, né? A gente está com uma textura em cima da foto do estádio, então, cara, a gente tem muitos detalhezinhos dentro dessa imagem que deixam o nosso design profissional, então fica até o final que você vai entender cada uma dessas técnicas, como que a gente faz para criar, ok? Então, vamos lá, eu tô com as imagens disponíveis. Essa aqui ele tá no River ainda, mas não tem problema, porque a gente vai utilizar somente o rosto dele, então não tem problema. Lembrando que quando você baixar as imagens, né, elas já vão estar em PNG, então você não vai ter esse problema. Se quiser criar de outro jogador, você pode utilizar o Remove BG, o PhotoRoom, o PhotoPA. Né, no canal já tem vídeo ensinando a remover fundos também. Ok, então fica à vontade aí para assistir. Se quiser criar de outro jogador, pode seguir a mesma ideia, também vai ficar tão interessante quanto, ok? Então o primeiro passo é a gente ir atrás dessa imagem de textura. Então eu vou duplicar ela aqui, que eu vou remover o do Tony, informações, ó. Então vamos fazer essa busca aqui, ó. Vai estar com o seu background zerado, resolução de 1080 por 1350, ok? Então fazer essa busca aqui, ó, vou filtrar para o gratuito e a gente está utilizando esta imagem aqui, tá vendo? Vocês podem ver que é a mesma imagem, ó. Tá vendo? Então estou utilizando essa imagem e aí dentro dela eu aplico um Dual Tone. Então em editar, vocês veem que é a mesma imagem, Dual Tone. Veio no personalizado, em destaques eu coloco essa cor aqui, nas sombras eu coloco essa cor. Então é só seguir esse procedimento, vai em Dual Tone, né, dentro da imagem que você pegou no Canva, e coloca os destaques no vermelho e as sombras no preto. Próximo passo, ó, estádio. A gente vai estar utilizando essa imagem aqui, ó, como vocês podem ver aqui atrás. Então você vai pegar essa imagem aqui, vai aumentar ela, vai colocar ela assim, ó. E vai aplicar um Dual Tone também. Então vamos lá, eu vou excluir porque eu já estou com a minha imagem aqui abaixo. Então, estou com a imagem aqui, vocês podem ver que é a mesma imagem. Ó, a transparência, tá vendo? Então aqui em Dual Tone, ó, mesmo procedimento, ó, mesma cor, sombras no preto. E aqui eu só vou tirar um pouquinho da transparência, porque justamente para a gente ter acesso à textura que a gente colocou embaixo. Então, vamos deixar aqui no 60. Tá vendo? Então a gente tem a nossa imagem do estádio e a gente tem uma textura bem forte nela. Tá vendo que interessante esse resultado? Então, ok, né, já estamos com o background pronto.
Agora a gente pode pegar essa imagem aqui, ó. Esse elemento, na verdade, é uma forma. Vamos inserir contorno, 2 de espessura, cor branca, gradiente. Vamos colocar no branco e vamos transparecer uma das cores. Então, coloquei um contorno em uma forma, recapitulando. Nesse contorno eu apliquei um gradiente e deixei uma das cores transparente para a gente ter este resultado aqui. Então aqui em cor central, removi a cor central, apliquei um contorno e coloquei um gradiente no contorno. Então tá aqui, ó. Olha o resultado que a gente tem, tá vendo? A gente tem como se fosse uma borda aqui. Porém essa borda aqui, ó, como vocês podem ver, né, ela não termina, né, ela não se finaliza, ela acaba na transparência aqui do gradiente. Então a gente tem esse resultado aqui, tá vendo? Ó? E agora em fonte, a Montserrat. Eu vou vir aqui, ó, Montserrat, posso colocar ela aqui no extra negrito. Então F, eu dou Enter para ir para a linha de baixo, dou Enter novamente, cada letra eu vou dando Enter para poder escrever a palavra dessa forma, tá vendo? Então, às vezes eu faço esse tipo de procedimento no automático, para mim é uma coisa super simples, mas você que está assistindo a aula talvez você não tenha essa percepção, né, de como que a gente chega aqui neste resultado. Então, espaçamento entre linhas posso diminuir um pouquinho. Então, estou com a palavra aqui, ó, Flamengo. Vou aumentar ela, então quero seguir a mesma ideia aqui da nossa forma aqui, tá vendo? Então aqui, ó. Então aqui dá para diminuir um pouquinho, ó. E posso deixar dessa forma aqui. Agora, com a mesma fonte aqui, ó. Mesmo procedimento, vamos escrever o nome do jogador aqui, ó. Então aqui eu vou deixar no extra negrito de novo. Então vamos lá. Nico, no maiúsculo. Nico, dupliquei de la Cruz. E por que eu dupliquei? Porque aqui eu quero colocar as duas palavras do mesmo tamanho. Pra gente ter essa padronização aqui no nome, tá vendo? Então, ó, vou duplicar o nome dele, vou colocar acima. Posso vir em efeitos, neon. Tá gostando desse conteúdo? Se a resposta é sim, não se esquece de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Deixe sugestões do que você gostaria que eu trouxesse dentro desse canal, focando no Canva gratuito. A sua ajuda é muito bem-vinda, pois ela pode mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante e ele pode alcançar outras pessoas, e isso me ajuda bastante. E se você quiser ganhar dinheiro com Canva, eu deixei meu treinamento fixado aí no primeiro comentário. Lá eu abordo desde a teoria do design até a parte da composição dentro do Canva e a execução, onde eu te ensino a conseguir seus primeiros clientes. Ou seja, lá você aprende uma nova habilidade e também aprende a monetizar ela. Se você tiver interesse, o link está fixado aí no primeiro comentário, junto com o cupom de desconto. Vale a pena dar uma olhadinha. Agora vamos voltar para a nossa arte. E posso tirar um pouquinho da transparência, tá vendo? Então, no nome aqui, eu acho que ficou interessante. Já que no Flamengo eu não gostei tanto, mas você pode seguir a mesma ideia e pode aplicar. Então, eu vou colocar aqui em cima, ó, tá vendo? Então, aqui eu vou dar um zoom para vocês, que vocês veem que eu tenho esse efeito neon aqui no nome. Então, ó. Vou colocar aqui. Vou pegar esse símbolo do Flamengo aqui, ó. Vou jogar ele aqui, então. Tá aí, agora a gente só precisa posicionar as imagens dele. Ó. Vou pegar a imagem principal dele. Posso colocar ela aqui no gramado, tá vendo? Então aqui eu vou até puxar umas guias para mim seguir o mesmo tamanho do que eu fiz na imagem de cima, para a gente chegar num resultado mais parecido possível. Então eu tô com a minha imagem aqui, tá vendo? Posicionar ela aqui, ó. Posso até puxar a guia. Eu tô puxando as guias justamente para mim conseguir chegar no resultado mais parecido possível.
né, do que eu fiz ali em cima, para a gente ter o resultado mais parecido possível. Essas guias aqui, vocês não precisam se preocupar com isso, não precisa puxar guia nenhuma aí, ok? Mas se quiser puxar e ter a mesma medida, se tiver um perfeccionismo a esse ponto, fica à vontade também, não tem problema nenhum. Aqui essa imagem, a única coisa que eu vou fazer vai ser vir no outono, jogar esse outono vermelho, jogar os dois no vermelho, e aqui eu posso colocar uma porcentagem de 15% aqui, ó. Que aí a gente ganha uma coloração vermelha na nossa imagem, tá vendo? Que eu nem apliquei tanto, mas eu acho que agora faz mais sentido, tá vendo? Então eu vou pegar essa imagem aqui. Essa imagem eu tô utilizando ela aqui, ó, tá vendo? E esse design aqui, eu segui a mesma inspiração, a mesma ideia do que eu fiz do Neymar. Para quem acompanhou do Neymar no canal, vai perceber essa semelhança aí. Até porque o resultado que eu cheguei no do Neymar, cara, eu gostei bastante. Então ele tá aqui, ele tá maior assim, tá mais ou menos assim, ó. Também eu posso trazer um pouquinho mais pra cá, prontinho. Então, ó, posicionei a imagem dele aqui, ó. Vocês viram que eu cortei essa parte aqui. Tô com a imagem dessa forma aqui. Aqui em ajustar eu posso trabalhar um contraste, remover de vez a saturação, claridade e nitidez. Então olha, a gente chega num resultado mais agressivo, ressalto os detalhes, sem coloração, tá vendo? Então tô com a imagem aqui, vou pegar essa outra aqui, vou colocar ela aqui em cima, tá vendo? Então vou jogar ela aqui, ó. Posso deixar ela aqui desta forma. Aqui mesmo procedimento, não tem segredo. Vou vir em editar, ajustar, remover saturação, claridade, nitidez, contraste. Aqui eu vou diminuir só um pouquinho do brilho para a imagem ficar um pouquinho mais escura. E tá aí. E agora essa outra imagem, mesmo procedimento. Então vocês veem que aqui a gente ficou na repetição, né? A gente pegou as três imagens e trabalhou a mesma ideia em todas elas. Então aqui eu vou aumentar, ó. Posso jogar minha imagem aqui atrás. Ela fica acima dessa imagem. E fica acima dessa aqui também, mas aquela ali não dá pra ver. Então vou deixar ela aqui, ó, assim. Posso aumentar aqui, ó. Pra gente ter esse resultado aqui. Então aqui o mesmo procedimento. Saturação a gente remove. Claridade, nitidez, contraste. E tá aí. Agora a gente faz essa busca aqui, ó. Formas geométricas, eu pesquiso em inglês, estou acostumado a pesquisar em inglês, porque o Canva, a língua nativa do Canva é o inglês, então no inglês eu sinto que eu acho resultados melhores. Então eu vou pegar esse elemento aqui, colocar ele no branco, tá vendo? Então eu vou posicionar ele aqui embaixo, ó. Posso deixar ele aqui, ó, para mim não ter esse corte seco visível da imagem, tá vendo? Da imagem do jogador que a gente está utilizando. Então, além de ser um elemento interessante que tem aqui em cima da Adidas aqui, né, ele também nos ajuda a remover esse corte seco. Aqui posso duplicar ou jogar um para cá. Vou colocar ele abaixo de todos, ó, tá vendo? Então ele tá aparecendo aqui. Posso duplicar mais uma vez, jogar aqui em cima, ó. Inverter o lado e aumentar. Então essa imagem aqui do Nico dá até para aumentar ela aqui um pouquinho, pouca coisa. Deixa eu tirar essa aqui daqui. Tá? Essa imagem aqui dele que eu quero aumentar um pouquinho, ó. Posso deixar ela aqui.
Show. Esse último elemento aqui, ó, cadê ele? Vou subir mais um pouquinho, então. Só esse aqui que ele tá muito vermelho agora. Né, o vermelho tá me incomodando um pouco, então eu vou deixar isso aqui num 6. E por último, o que sempre a gente coloca, são de sombra para não deixar nossa imagem flutuando aqui. Duplico mais uma vez, duplico mais uma vez, duplico mais uma vez. Então, tenho essa sombra aqui, ó, 5 vezes. Agrupei a sombra. Vou jogar ela aqui embaixo, ó. E aí no de cima eu separei as sombras, mas eu acho que aqui já tá bom, ó. Não tem nem a necessidade de separar não, tá bom aqui. Tá ótimo, ficou ótimo. Aqui tá mais detalhado, tá vendo? Então peguei uma sombra aqui, uma aqui, uma aqui. Não fica tão diferente assim, tá vendo? Então agora pra gente finalizar esse trabalho aqui, a gente vai baixar essa imagem. Então você ficou até aqui comigo, tenho certeza que você aprendeu alguma coisa. E a melhor forma de você me ajudar, de você poder retribuir, é você comentando, você deixando a sua sugestão de design, né, algum tema, algum jogador, algo do tipo, você deixando alguma opinião sobre esse trabalho, né, se você gostou, se não gostou, o que você mudaria, porque o comentário ele engaja, né, no YouTube e distribui meu conteúdo para mais gente. Então se você fizer isso, você vai me ajudar muito, é de graça, tá bom? Fora se inscrever, curtir, compartilhar, que são outras coisas, se você quiser fazer para me ajudar, fica à vontade, ok? Então aqui eu fiz o download da imagem. Aqui ó, o que faltou foi só eu juntar os elementos, tá vendo? Mas eu não vou me preocupar com esse pequeno detalhe, pra gente não baixar a imagem de novo e esticar mais um pouco o vídeo. Vou deixar assim mesmo. Então aqui ó, posso vir em ajustar. Posso trabalhar um pouquinho do contraste, ó. Claridade, tá vendo? Nitidez. Saturação, pouca coisa. E um filtro. Tá vendo? Então olha a diferença aqui. Ó, nosso trabalho tá aqui praticamente finalizado, então olha a diferença, ó. Tá vendo? Se a gente trabalha o contraste, a gente perde um pouco do vermelho. Então, se eu tirar o contraste, eu ganho o vermelho de volta, tá vendo? Então, pra mim, esse resultado é mais interessante. Então, olha o resultado que a gente chegou dentro do Canva gratuito. Cara, é muito simples, como vocês viram. Se tiver alguma dificuldade, assiste a aula mais de uma vez. Não tem segredo, não tenha pressa. O importante é você aprender. Uma vez que você conseguir executar isso aqui da mesma maneira que eu executei, você vai entender como que eu encaixei cada coisa aqui, vai fazer sentido para você, você vai conseguir replicar em outros trabalhos, ok? Então, para quem chegou até aqui junto comigo, o meu muito obrigado, não se esqueça de se inscrever, de curtir, compartilhar e não se esqueça do mais importante, de deixar um comentário. Deixe um comentário, né, para o YouTube entender que esse é um conteúdo relevante e ele poder distribuir para mais pessoas. Então, tamo junto e até a próxima.